Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço, numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Cristiana. Esta semana ficou marcada pelo primeiro teste da humanidade na tentativa de alterar a órbita de um asteroide. Falamos também de outras descobertas potencialmente poderosas. É verdade, vamos então começar com as poderosas e deixamos o choque da DART com dimorfos para o final. E então, quais são estas descobertas poderosas? São descobertas que nos atiram para os primórdios do universo, os primeiros tempos do universo, que é talvez das zonas preferidas dos cosmólogos, daqueles que estudam também as primeiras estrelas, as primeiras galáxias. As primeiras estrelas, do ponto de vista astronómico, são chamadas estrelas de população 3. São as mais antigas, as mais puras do ponto de vista químico. Puras no sentido de serem, sobretudo, constituídas por hidrogênio e hélio. E mais, são autênticos mamutes estelares. São estrelas gigantescas. As primeiras estrelas eram gigantescas, entre 150 a 250 vezes a massa do nosso Sol. Nós não temos presentemente no universo atual estrelas desse tipo, mas, de acordo com aquilo que é a teoria Big Bang, que não explica a origem do universo, mas sim a evolução do universo, nós sabemos que estas estrelas, primeiras estrelas, tiveram que existir, tinham que ser mesmo muito grandes, porque foi à custa da sua explosão final, da sua parte final da sua vida, que lançaram para o universo os elementos químicos também mais pesados. E que depois foram também o combustível, a constituição das estrelas de população 2, ligeiramente mais jovens, e da população 1, as mais jovens do universo. O Sol será uma estrela de população 2. E então, onde é que isto nos leva? Leva-nos até um quasar, leva-nos até, no fundo, ao coração de uma galáxia muito distante, que tem um buraco negro supermaciço que está ativo, e a luz deste quasar demorou cerca de 13,1 mil milhões de anos a chegar até nós. Que é como quem diz, o universo tinha apenas 700 milhões de anos. E há ali uma nuvem à volta deste quasar que os telescópios Gemini dos Estados Unidos conseguiram ver o espectro, analisar a química dessas nuvens e encontraram um valor muito interessante para a proporção entre ferro e magnésio. Há cerca de 10 vezes mais ferro do que magnésio nessas nuvens. Ora, quando olhamos para aquilo que é o nosso conhecimento da evolução das primeiras estrelas, é aquela proporção de ferro para magnésio que nós estamos à espera de encontrar precisamente nas primeiras estrelas do universo. E, portanto, provavelmente o que vemos são os restos químicos, é a pegada química, é o legado químico de uma estrela com cerca de 300 vezes a massa do Sol, que, e aqui é um aspecto muito interessante, estrelas tão maciças como estas não têm a mesma, provavelmente não terão a mesma maneira de explodir como as estrelas muito maciças do nosso universo atual. As estrelas muito maciças do nosso universo atual explodem numa supernova e depois dão origem ou a um buraco negro ou a uma estrela de neutrões. Cristiana, estas eram tão maciças que nem uma coisa nem outra. Começaram a ser rasgadas autenticamente por dentro e terminaram as suas vidas a sintetizar, a mandar para o universo os elementos químicos mais pesados e não houve mais nada. Houve apenas essa dádiva química, que foi agora então encontrada pelos telescópios Gemini, e então temos aqui aquela que é a assinatura, muito provavelmente, das primeiras estrelas do universo. Isto ajuda a quê? A criar também cada vez melhores modelos para perceber a evolução do universo. Ora, quando atiramos para o início do universo, às vezes temos sorte. Às vezes os astrónomos têm a sorte. Que é como quem diz, podemos ter a sorte de ter umas lentes que nos conseguem focar a luz mais distante para conseguirmos ver melhor no universo atual o que eram essas primeiras luzes, essas primeiras estruturas do universo. E no ano passado, um algoritmo de aprendizagem de máquinas identificou cerca de 5.000 dessas lentes gravitacionais, potenciais lentes gravitacionais, que podiam ser utilizados pelos astrónomos para ver, então, esse universo distante. Como é que funcionam estas lentes gravitacionais? Muito rapidamente. Olha, se nós tivermos, imagina, uma galáxia muito distante, e entre a galáxia muito distante e os nossos telescópios na Terra passar, ou tivermos, por exemplo, um enxame de galáxias, ou seja, algo muito mais maciço, já dizia Einstein que a própria luz dessa galáxia mais distante curva-se perante a maior massa do enxame de galáxias que está na nossa direção. Ao curvar, amplia a luz da galáxia mais distante. Ora então, destas 5.000 lentes gravitacionais, uma equipa internacional avaliou 77 dessas mesmas lentes e chegou à conclusão que 68
dessas lentes gravitacionais leva-nos então para algumas das distâncias cósmicas mais distantes que nós conseguimos captar. Que é como quem diz, nós agora conseguimos descobrir 68 buracos da fechadura, Cristiana, que nos permite ver a luz mais ampliada do universo mais distante. Que belas notícias são, por exemplo, olha, para um Hubble ou para um Webb, para tentar ver melhor e mais longe. No segundo ponto, Miguel, da viagem deste domingo, vamos até ao mundo dos exoplanetas, os mais raros, e a preciosidade da Terra no contexto galáctico. E damos um salto quase aqui para o outro lado, para o Porto, onde está o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, que faz parte do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e onde está a minha querida amiga Susana Barros, que foi a investigadora à frente de uma observação, de uma investigação que descobriu um sistema planetário com 3 superterras e 2 supermercúrios. Aqui o mais curioso de tudo isto são os supermercúrios. É muito raro encontrar supermercúrios. Nós ainda não conseguimos perceber muito bem como é que se criam supermercúrios. Como o próprio nome indica, supermercúrios são planetas parecidos com Mercúrio, mas substancialmente maiores, mais maciços, sobretudo com uma maior percentagem de ferro, com um núcleo muito grande de ferro, e aí está, nós só conhecíamos 6 supermercúrios já a contar com estes. Portanto, lança sempre aqui também outro jackpot para os astrónomos, que é tentar perceber como é que se formam mercúrios, ainda por cima supermercúrios. Porque quando olhamos para o nosso Mercúrio, é um planeta muito estranho, muito bizarro, porque de facto tem cerca de 70% do seu núcleo em ferro. Não tem atmosfera, não tem absolutamente mais nada, tem um manto mais pequenino. Como é que ele se criou? Há 2 teorias. Uma das teorias diz que provavelmente terá sido uma explosão, uma colisão de grandes dimensões que terá destruído grande parte da superfície do manto de Mercúrio e exposto praticamente o seu núcleo. A outra teoria diz que houve aqui um agente provocador em tudo isto. Quem foi? O Sol. O Sol, estando ali tão perto do Mercúrio, ao contrário, o Mercúrio estando tão perto do Sol, aos poucos terá destruído eventualmente uma atmosfera, fazendo alterações também na própria estrutura física de Mercúrio. Ora, agora olhamos para estes 2 supermercúrios encontrados à volta de uma mesma estrela e dizem os astrónomos desta investigação que, bom, termos um grande choque para justificar as características de Mercúrio é algo raro. Bom, então ter 2 Mercúrios, 2 supermercúrios no mesmo sistema planetário, bom, já estamos a esticar muita corda da probabilidade de terem os 2 sofrido impactos gigantescos que destruíssem grande parte da atmosfera e da superfície. E, portanto, este estudo mostra que, se calhar, nós vamos privilegiar aquilo que será a ação das estrelas, precisamente nestes planetas tão próximos da sua estrela natal. Há uma relação muito direta, muito intrínseca entre a estrela e os planetas mais próximos. E essa relação, aparentemente, no caso de Mercúrios, pode ser absolutamente destrutiva. A atmosfera foi-se. E, se calhar, as outras estruturas físicas do planeta também foram muito, muito afetadas. Como tu disseste e muito bem, há também um outro estudo que mostra que a Terra pode ser muito mais preciosa que aquilo que nós pensávamos. Um conjunto de investigadores fez uma análise estatística aos exoplanetas, analisou também como é que as várias características de exoplanetas podem evoluir ao longo do tempo e, na imagem que nós vamos ver a seguir, há certas imagens, infografias, que explicam tudo sobre um estudo. Então, o que é que eles dizem? Eles dizem que, quando olhamos para os exoplanetas, eis a imagem que eu estava a falar, há uma probabilidade de cerca de 80% deles serem maioritariamente cobertos por terra. 19% maioritariamente preenchidos são mundos oceânicos e agora, Cristiana, apenas 1% é capaz de ter a proporção que nós encontramos na Terra entre água e superfície sólida. E, portanto, este estudo diz-nos que é difícil, às vezes, à luz do que é a evolução natural dos planetas, nós encontrarmos planetas que tenham esta proporção tão harmoniosa entre superfície de terra e superfície oceânica num planeta. Eventualmente será um estudo um bocadinho mais antropocêntrico, mas o que é certo é que lança-nos uma vez mais para este tema tão interessante que é encontrar uma Terra semelhante à nossa. Será fácil? Será que a evolução natural dos planetas favorece mundos com esta proporção de oceanos e de terras? Bom, este estudo diz que vamos lá ter um bocadinho mais de apreço pelo nosso planeta.
Miguel, para terminar, a colisão mais importante e histórica da humanidade. É verdade, era inevitável nós trazermos estas imagens. Nós vamos ter 3 imagens diferentes, 3 perspectivas diferentes do que foi o impacto da sonda DART com dimorfos, a primeira vez que a humanidade tenta alterar essa órbita. A primeira imagem que nós estamos a ver, Cristiana, é da câmara que estava mesmo a bordo da própria DART. Foi um momento inacreditável. À meia-noite e 14 minutos, a cerca de 11 milhões de distantes, nós podíamos estar sentadinhos confortavelmente no nosso sofá a ver em direto o que estava a acontecer. Este choque, são estas as imagens. A resolução da câmara foi de tal maneira extraordinária que nos últimos segundos nós conseguimos perceber, repara, o que é que está à superfície deste asteroide. São pedregulhos, autenticamente. E depois a emissão parou, porquê? Porque aquilo espatifou-se tudo, desculpa o termo. A segunda imagem que nós temos é uma imagem também muito interessante que vem de telescópios da Terra, do projeto Atlas, e repara que isto é o choque em dimorfos e nós vemos ali a nuvem de poeira à volta e de detritos à volta precisamente do nosso amigo asteroide. E por último, as últimas imagens que nós temos são as imagens dos nossos gigantes telescópios espaciais, do Hubble e do Webb. Esta é a imagem do Webb, esta é a imagem do Hubble e agora vamos precisar de várias semanas, vários meses, Cristiana, para perceber se houve ou não alteração nesta órbita. E em 2026, a missão ERA da Agência Espacial Europeia vai lá ver exatamente a cratera e o que é que aconteceu. ERA, que é da ESA e que tem tecnologia portuguesa. Muito bem. Miguel Gonçalves, obrigado. Obrigado. Até ao próximo fim de semana.